Por que essa área existe em um campo de futebol? Você saberia dizer qual o tamanho de um campo de futebol? E da grande área? Você alguma vez já se perguntou para que serve essa meia-lua? Não deixe de assistir este vídeo e entenda por que esta área existe em um campo de futebol. O campo de jogo. O futebol é um esporte que já ultrapassa mais de 150 anos e desde que foi criado o livro de regras, elas sempre foram 17. A regra número 1 é chamada de o campo de jogo. Nessa regra tem tudo que você pode imaginar sobre o local em que o jogo será realizado. A superfície do campo, o tamanho das áreas, das traves e até onde é permitido haver publicidade comercial. Uma curiosidade interessante é que a regra diz que podem ser usadas redes atrás das traves, mas não diz que é obrigatório que as traves tenham redes. Mas isso ficaria muito esquisito, não é mesmo? E também não daria segurança alguma. Mas e a meia-lua fora da grande área? Está prevista na regra? Afinal, para que serve? Para entender este caso, primeiramente vamos ter que contar como surgiu um dos locais mais desejados do campo, a marca de pênalti. A origem do pênalti. Antes da invenção do VAR, a cobrança de pênalti era o momento mais tenso em uma partida de futebol. 2 Copas do Mundo já foram decididas nas cobranças de penalidades. E em 1990, um gol de pênalti no tempo normal decidiu a final entre Alemanha e Argentina a favor da seleção europeia. Muita gente acredita que a função da grande área é demarcar a região onde deve ser marcada uma penalidade máxima ou uma simples falta. Não é somente isso. Quando a grande área apareceu no futebol, ainda não existia a marca de pênalti. As duas coisas nem sequer nasceram juntas. Quando o futebol surgiu, lá no século XIX, não existia a figura do goleiro. Eram 11 contra 11, todos em condições iguais, podendo chutar de qualquer lugar. Foi somente após 8 anos de prática do esporte que foi inventada uma das profissões mais ingratas do mundo. A figura do goleiro então apareceu e os times passaram a ter um atleta que podia usar as mãos. Uma vantagem em tanto. Alguém já deve ter pensado, mas se não existia a grande área, então o goleiro podia pegar a bola com a mão onde quisesse. Pois é, podia sim. Dessa forma, o goleiro era uma arma defensiva e ofensiva também. Para acabar com a moleza, foi então criada a grande área, que no início servia para limitar as ações do goleiro. Então, um belo dia, alguém teve a brilhante ideia de criar a marca de pênalti, dando mais emoção ao jogo. Até então, toda falta que acontecia dentro da área era cobrada do próprio local. Os jogadores da equipe que defendia tinham que ficar aglomerados em cima da linha do gol, formando uma muralha. Foi só 4 décadas após a criação da cobrança de pênalti que aquela meia-lua fora da área foi criada. E agora entra a regra 14 do futebol, que trata das cobranças de penalidades. Mas antes só vamos lembrá-lo de deixar o seu like e se inscrever no canal para ter acesso a outros vídeos com situações surpreendentes no futebol. A marca do pênalti. Você já deve ter ouvido durante as transmissões dos jogos que na cobrança de falta, a barreira deve ficar a 9 metros e 15 centímetros de distância da bola. E essa regra não serve apenas quando a equipe vai formar a barreira. Essa medida serve para todo o raio ao redor da bola. Ou seja, a distância serve tanto para quem estiver à frente, dos lados ou até atrás do jogador que vai cobrar a falta. A mesma regra existe para as cobranças de pênaltis. Todos os jogadores, menos o batedor, devem estar a uma distância de 9 metros e 15 centímetros da bola. Outra exceção é o goleiro, que fica a 11 metros de distância, já que não pode ultrapassar a linha do gol antes da cobrança. Essa regra já trouxe muita complicação para um famoso goleiro brasileiro. O caso Leão. É bem comum no futebol um árbitro voltar à cobrança de pênalti quando o goleiro se adianta para defender. Ninguém conhece tão bem a regra quanto o ex-goleiro Emerson Leão, titular da seleção na década de 70. Em 1974, quando jogava pelo Palmeiras, Leão foi advertido pelo mesmo juiz 5 vezes, sempre tentando burlar a distância da marca do pênalti. A primeira vez, em um jogo contra a Portuguesa, Leão defendeu 2 pênaltis seguidos. Nos 2, o árbitro mandou voltar à cobrança, porque o goleiro havia se adiantado. Alguns meses mais tarde, isso aconteceu de novo. Dessa vez, o jogo era contra o Corinthians e Leão defendeu 3 pênaltis seguidos e o lance foi anulado nas 3 vezes.
O curioso é que o gol só saiu na quarta cobrança, quando o time corintiano resolveu trocar o batedor. Mais medidas. Para o goleiro, é fácil saber onde vai ficar durante uma cobrança. Em cima da linha do gol e nenhum passo adiante. Para os jogadores e linha, existe aquela meia-lua fora da área. A distância dela para a bola dá exatamente 9 metros e 15 centímetros. Qualquer jogador que ultrapassá-la antes que a bola seja tocada estará cometendo má invasão e pode até invalidar a cobrança. Enfim, pela regra, essa meia-lua serve apenas para esta marcação de distância. Não adianta um jogador cavar uma falta nessa parte do campo, que não será pênalti. E também o goleiro que usar as mãos ali já sabe que será punido. Afinal de contas, a meia-lua não faz parte da grande área. Mas você já parou para pensar por que essa distância tem que ser exatamente 9 metros e 15 centímetros? Seria esse um número ao acaso ou resultado de uma fórmula daquelas complicadíssimas que aprendemos nas aulas de matemática? Na verdade, existe uma explicação e ela é bem simples. O futebol foi criado na Inglaterra e a associação que define as regras desse esporte também tem origem na Terra da Rainha. Acontece que lá, assim como nos Estados Unidos, existe um hábito de marcar as distâncias em jardas. Para quem acompanha o futebol americano, já deve ter percebido que os campos são demarcados dessa forma. A distância da barreira e da meia-lua da grande área, para nós, são 9 metros e 15 centímetros. Para o livro de regras oficial, essa distância corresponde a exatamente 10 jardas. Mas ainda existem outros detalhes curiosos sobre a marca do pênalti, que raramente são comentados nas transmissões esportivas. CR7 e a bola espírita. A regra 14 é bem mais extensa do que podemos imaginar. Por exemplo, está previsto que a cobrança só poderá ser executada se todos os jogadores estiverem nas suas devidas posições. Até aí tudo bem. Mas a regra também diz que a bola, as balizas e a rede também não podem estar em movimento no momento da cobrança. O quê? A trave não pode se mexer? Bem, talvez isso não tenha acontecido, mas a bola se movimentando durante a cobrança já houve um caso. E quem protagonizou o lance foi Cristiano Ronaldo. Em 2018, o português marcou um gol de pênalti contra o PSG, em que a bola levitou da marca da cal. Seria uma bola espírita? Que nada! Esse foi mais um truque diferenciado do craque. Antes de chutar a bola, Cristiano fez uma leve pressão com o pé de apoio no gramado e a bola deu um pequeno pulo, suficiente para o atacante acertar um chute a 88 km por hora e estufar as redes do time francês. Nesse lance, o árbitro não anulou a cobrança. Em época sem VAR, seria difícil mesmo enxergar o truque. E então, torcedor, você já conhecia essas regras? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e aproveite para conferir este vídeo, que mostra situações curiosas durante cobranças de penalidades. Os pênaltis mais criativos da história do futebol.